Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Você, irmão protestante, que também acompanha sempre aqui no canal, que está sempre aqui, né? Seja bem-vindo, é um prazer ter vocês aqui. E também os irmãos católicos, né? O evangelho de hoje é tirado de São Lucas, capítulo 21, versículos do 29 ao 33. É a conclusão, né, daquele discurso escatológico de Jesus, que Jesus vai falar de como será o seu retorno e de como vai ser as coisas no fim dos tempos. Então, Jesus fala de muitos acontecimentos, fala do seu retorno, fala da grande tribulação. Jesus fala que os apóstolos serão perseguidos, serão levados à prisão e tudo mais, né? E no finalzinho Jesus conta uma pequena parábola para fechar esse discurso sobre as coisas do fim do mundo, né? Jesus vai dizer, e lhes acrescentou uma parábola. Jesus acrescentou-lhes uma parábola. Observai a figueira e as outras árvores. Então Jesus manda que observemos a figueira e as outras árvores. Quando soltam brotos, sabeis com certeza que o verão está próximo. Então quando começa a colocar aqueles brotinhos, né? As pessoas na época de Jesus fala na linguagem do povo. Então era um povo muito interiorano, podemos assim dizer, um povo que vivia da agricultura, da pesca, né? Coisas da colheita, da plantação. Então Jesus fala dessas coisas para que o povo compreenda o que Jesus está falando. Então Jesus diz, quando vocês veem como é que se diz? Quando vocês veem a figueira colocar os brotinhos, vocês sabem que o verão está chegando. Aí Jesus vai dizer assim, no versículo 31. Assim vós, quando virdes acontecer isso o quê? Os sinais que Jesus falou que precederiam a sua volta. Sabei que se aproxima o reino de Deus. Então, quando nós vemos acontecer as guerras, tremores de guerra, peste, fome, destruição, Denis, tudo isso já acontece e aconteceu desde sempre. Sim, mas tem se intensificado, tem acontecido no mundo inteiro, né? Como eu dizia nos vídeos anteriores, uma peste acontecia em territórios mais isolados. Hoje o mundo todo se comunica. E eu não falo somente de comunicação via redes sociais, eu falo de pessoas que tramitam pelo mundo todo, né? Que andam pelo mundo todo. E assim a peste se espalha no mundo todo, como a Covid-19 se espalhou no mundo inteiro. Então são sinais de que o mundo todo está se aproximando exatamente de um fim. Por quê? Porque o evangelho está chegando a todo mundo, e eu acho que já chegou, né? E também as catástrofes elas se tornam universais. E aí Jesus diz, quando tudo isso, vocês verem tudo isso acontecer, ficai sabendo que se aproxima o reino de Deus, né? Que reino, né? Jesus voltar na sua glória. E no finalzinho do evangelho de hoje, Jesus diz, eu vos asseguro que esta geração não passará antes que aconteça tudo isso. E aqui algumas pessoas vão limitar esse discurso de Jesus somente para o cerco de Jerusalém no ano 70. Só que, quando Jesus fala, essa geração, veja, eu vos asseguro que esta geração não passará antes que aconteça tudo isso. Então, que geração é essa? A geração da qual Jesus fala que as últimas coisas irão acontecer. Então, quando tiver uma geração que as últimas coisas estiverem acontecendo, essa geração não passará sem que essa grande tribulação, essa grande perseguição, esse grande ataque à igreja, às coisas de Deus aconteça. E no finalzinho Jesus diz, porém, o céu e a terra passarão, minhas palavras não passarão jamais. Então, nós sabemos que as palavras de Jesus são fidedignas, são fiéis, são verdadeiras e elas acontecerão. Então, no penúltimo vídeo que eu fiz, inclusive está no meu Facebook também, muitas pessoas falavam da demora de Deus, né? Da demora de Jesus voltar. Só que eu mostrei lá que São Pedro deixa muito claro que não há demora, há apenas uma paciência, porque, na verdade, Deus está agindo de misericórdia porque não quer que ninguém se perca. Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, como São Paulo escreve a Timóteo. Então essa é a vontade de Deus. Então quer dizer que a vontade de Deus se frustra? Pessoas vão se perder? Sim, vão se perder porque Deus nos criou livres.
Deus nos criou na liberdade. É como um pai que tem um filho e diz: meu filho, não coloca a mão aí que você vai se machucar. O filho é livre e começa a pensar e a duvidar da palavra do pai. Será que o que meu pai está dizendo é verdade? Será que se eu colocar a mão aqui eu vou me machucar mesmo? Então vou pagar para ver. E acaba fazendo isso. Mesma coisa é Deus. Não matarás, não roubarás, não cometerás adultério, não faça isso, não faça aquilo. Aí diz, é porque o pai é um pai chato e um pai que quer podar a minha liberdade. Não, ele está dizendo que, olha, se você fizer isso, você vai sofrer consequências terríveis. Né? Então, nós, na nossa liberdade, escolhemos isso. Escolhemos ir contra Deus. Foi o que Adão e Eva fez no paraíso. E as consequências chegaram até nós. Né? Uma natureza inclinada para o mal, uma natureza que agora sofre com dores, angústias, sofre com doenças, sofre com a morte biológica e também sofre com a segunda morte, o lago de fogo e enxofre que está em Apocalipse capítulo 20. A segunda morte, o lago de fogo e de enxofre que foi preparado para Satanás e seus demônios e todos aqueles que o seguem. Né? A segunda morte, o inferno eterno, como diz Daniel, né? Se eu não me engano é capítulo Daniel, se eu não me engano é capítulo 12, o opróbrio eterno. Né? Então, nós precisamos estar atentos aos sinais. Os sinais estão aí. Jesus está às portas. E eu digo a você, volte para Jesus o quanto antes, porque Ele está voltando. E quando Ele vier agora, Ele não vai vir mais como um garoto que estava fragilmente envolto em panos no presépio, né? na manjedoura. Ele voltará como justo juiz, imponente, glorioso e determinado para dar a cada um, segundo as suas obras, o preço das suas ações. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.